Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. Representação de natureza interna sobre supostas irregularidades na compra de cadeiras é julgada improcedente. Outra representação envolvendo a Secretaria de Serviços Urbanos de Cuiabá é julgada parcialmente procedente. Contas de governo de Sinop do exercício de 2016 têm parecer prévio favorável. Os detalhes agora no TCE Notícias. Representação interna contra a Câmara de Serra Nova Dourada é julgada improcedente. Esse processo foi analisado na sessão plenária da 2ª Câmara do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Veja os detalhes. Essa representação de natureza interna foi aberta com o objetivo de apurar supostas irregularidades na aquisição de 26 cadeiras longarinas pela Câmara de Serra Nova Dourada, que estariam com preço superior ao praticado no mercado. Segundo o relator do processo, o conselheiro interino Isaías Lopes da Cunha, a cotação de preços realizada pela equipe técnica do TCE não trouxe elementos capazes de comprovar o sobrepreço, pois não foi considerada a localização, a qualidade do produto, a logística e ainda o difícil acesso ao município de Serra Nova Dourada. Aqueles que têm oportunidade de viajar no interior, tá? Em municípios mais distantes, tá? Muitos produtos que aqui nós encontramos, muitas vezes concorrência, tá? Face à questão logística, ser capital, face a própria competitividade nesses municípios menores, tá? Geralmente a própria administração muitas vezes tem dificuldade de aquisição, tá? E aqueles poucos estabelecimentos comerciais que fornecem, tá? Ele tem um preço considerando todos esses fatores, tá? Da qualidade do produto, da localização, do frete. Em resumo, tá? Muitas coisas, principalmente questões industrializadas no interior do estado, tá? É tudo mais caro do que uma cotação de preço aqui na Praça de Cuiabá. Diante disso, o Pleno votou pela improcedência da referida representação e posterior arquivamento dos autos. Outra representação, dessa vez de natureza externa, também foi apreciada. Esta por supostas irregularidades em um pregão para a aquisição de lâmpadas de LED em Cuiabá. Analisado na 1ª Câmara do TCE, esse processo foi julgado parcialmente procedente. Entenda. A empresa Atacadão da Construção Limitada protocolou no Tribunal de Contas de Mato Grosso uma representação de natureza externa em desfavor da Secretaria de Serviços Urbanos de Cuiabá sob a gestão do secretário José Roberto Estopa, informando supostas irregularidades no edital do pregão eletrônico 78 de 2016. O pregão tinha como objeto a aquisição de lâmpadas LED para serem instaladas no Parque das Águas em Cuiabá. Após análise, a SESEX concluiu pela classificação de uma irregularidade. A irregularidade, considerada grave, seria referente ao recurso impetrado contra a habilitação da empresa vencedora do pregão eletrônico, que não foi analisado pela autoridade competente e ainda foi revogado sem a devida comprovação da perda do objeto da licitação e das razões de interesse público alegado pelo gestor. O secretário apresentou defesa informando que a revogação do pregão deu-se pela perda do objeto. Argumentou ainda que o prazo recursal se encerraria na data próxima à inauguração do Parque das Águas e que a secretaria teve dificuldades em encontrar pessoal qualificado para responder ao recurso. Por isso, optaram por usar lâmpadas de LED já disponíveis em outro contrato vigente de adesão. Após a defesa, a SESEX concluiu pela improcedência da representação, afastando a irregularidade. Em relação à revogação do pregão eletrônico, entendo que pelo exercício do poder de autotutela administrativa, a administração pública pode rever e anular seus atos administrativos.
Observo também que a instalação dos LEDs para iluminação do Parque das Águas atendeu ao interesse público. Entretanto, revelou a falta de planejamento da gestão, posteriormente remediada pela revogação do certame. Por essas razões, recomendo à atual gestão que, caso haja revogação de um procedimento licitatório, não deixe de decidir sobre eventuais recursos pendentes, ainda que seja para informar sobre a extinção recursal por perda superveniente de seus objetos. Sendo assim, a conselheira interina votou por conhecer a representação de natureza externa e julgar parcialmente procedente, com recomendações ao gestor. Após cumprir os investimentos constitucionais e legais referentes à prestação de serviços à população em 2016, o Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso emitiu parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura de Sinop. Confira. As contas foram relatadas pelo conselheiro interino Moisés Maciel. Ao analisar o índice de gestão fiscal do município e o ranking estadual de gestão fiscal, em que são avaliados os 141 municípios de Mato Grosso, foi verificado que Sinop obteve nas duas últimas avaliações conceito A de gestão de excelência. O histórico da arrecadação das receitas correntes do município apresentou um aumento de 53,83% no período de 2013 a 2016, ficando acima da média dos municípios do mesmo grupo em Mato Grosso. No mesmo intervalo de tempo, as transferências correntes aumentaram 40,23% e as outras receitas quase 50%. O que acabou contribuindo para o registro de uma irregularidade considerada grave, a abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes, sendo esta a única falha atribuída na análise das contas de governo sob responsabilidade do ex-prefeito Juarez Costa. Os créditos suplementares abertos no montante de R$ 2.723.506, sem recursos correspondentes, não implicou em desvirtuamento da programação orçamentária nem em desequilíbrio fiscal financeiro das contas públicas, representando 0,84% do total das despesas realizadas no exercício 2016. Porém, esses números fizeram com que a decisão do Pleno fosse acompanhada de recomendações, como, por exemplo, que o atual chefe do Poder Executivo observe e cumpra as regras previstas para abertura de créditos adicionais, especialmente a fim de evitar o desvirtuamento da programação orçamentária e, consequentemente, o desequilíbrio financeiro e orçamentário das contas públicas. Voto no sentido de emitir parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais do governo da Prefeitura de Sinop, exercício 2016, gestão do senhor Juarez Alves da Costa, com determinações legais e recomendações conforme consta do voto integral. É como voto, senhor presidente. Esse TCE Notícias fica por aqui. Outras informações sobre o que ocorre no Tribunal de Contas de Mato Grosso, você confere em nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br. Até mais. TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.